Olá, tudo bom? Meu nome é Thiago Bueno e queria trocar uma ideia com você a respeito de qual é a nossa verdadeira identidade. É bom, eu acho que é interessante pensar nisso porque eu vou trazer uma imagem de um abacate. Você tem lá um abacate e imagina que o abacate não se conhecesse profundamente quem ele é. Ou seja, ele não reconhecesse o que está contido no âmago dele. E aí o abacate, ele então se identifica com a casca dele. Né? A casca, então, ele poderia descrever, eu sou esse negócio oval, verde, e é isso que eu sou. Limitado, por assim dizer, né? Eu sou isso aqui, essa coisa oval aqui, verde. Porém, aí chega um ponto em que o abacate ele resolve, devido a dores que está passando, a situações, a um certo cansaço também da vida dele, ele resolve se colocar algumas perguntas do tipo: quem que eu realmente sou? Será que a minha vida se resume a isso que eu estou fazendo? E essas perguntas, por si só, elas abrem um espaço de reflexão na consciência do abacate e, com isso, permitem que uma nova energia entre na vida dele. E essa nova energia traz consigo também pessoas e situações diferentes. E com isso, muda-se também o círculo de amizades que o abacate tem. Né? Passam a frequentar o círculo de amizade dele novas frutas. E essas novas frutas trazem uma ideia também diferente acerca de qual é a natureza verdadeira dessas frutas. E aí o abacate começa a perceber que ele não é unicamente a casca que ele imaginava que ele era. Essas frutas trazem indicações de que há no interior do abacate um caroço e que dentro deste caroço existem informações referentes à origem da espécie do abacate. E essas informações são luz, que quando colocadas em um ambiente adequado, essas informações elas impulsionam uma nova vida dentro do abacate, fazendo com que ele germine, se desenvolva numa planta, se torne numa árvore frondosa e assim perpetue a espécie dos abacates. E essa era a missão para a qual ele veio desempenhar nessa realidade. O abacate no início ele fica um tanto quanto duvidoso com relação a esse potencial que ele traz dentro de si. No entanto, essas ideias ganham força dentro dele e crescem, de tal modo que ele aos poucos vá passando da crença naquela possibilidade para a fé naquilo. Então essa
metáfora, ela tem muita analogia ou semelhança com o processo interior que cada um de nós vive. Né? Cada um de nós, primeiramente, está identificado com o seu próprio corpo, acreditando que é um corpo mortal, limitado, falível. Porém, chega um momento dentro do processo de cada pessoa que começa também a haver um certo questionamento a respeito de qual é a sua verdadeira condição, qual é a sua verdadeira natureza. Né? Essas perguntas que são perenes, elas, digamos assim, colocam uma nova energia no automatismo mental que nós estamos acostumados a viver. Essas perguntas, elas abrem um espaço de reflexão e inserem uma nova energia na nossa vida. Por isso que é interessante, de vez em quando, a pessoa se colocar umas perguntas ao invés de ficar pensando em problema. Né? Se colocar umas perguntas do tipo: como que essa situação que eu estou vivendo pode melhorar? Por exemplo, né? Ou como que eu posso perceber essa situação de uma maneira diferente, que me carregue, me leve em direção àquilo que eu realmente desejo que aconteça. Né? E, enfim, essas perguntas, elas abrem a possibilidade para que outra energia entre na nossa consciência. E aí, da mesma forma que o abacate, nós vamos descobrindo respostas a essa questão: quem eu sou? E uma pergunta que nós poderíamos colocar seria a seguinte: o que é o eu sou? Né? Você pode dizer assim: eu sou pobre, eu sou ansioso, eu sou um corpo. Mas aí a gente se questiona, né? Essas qualificações que a gente dá ao eu sou, elas mudam de tempos em tempos, mas o eu sou nunca muda. Então, quem é o eu sou? O que é o eu sou? E aí a gente descobre que lá na Bíblia Sagrada, pesquisando esse universo transcendente, descobrimos que na Bíblia Sagrada existe uma passagem em que Moisés conversa com Deus. E talvez seja a única parte dentro deste livro onde Deus revela o seu nome a um ser humano. E aí Moisés pergunta: qual é o seu nome? E Deus revela a ele: eu sou. Vai e digas aos israelitas que o eu sou te enviou. Isso está lá no livro Êxodo, capítulo 3, versículos de 13 a 15. Para quem desejar pesquisar. Então, a poderosa presença do eu sou vive dentro de cada um de nós. Porque cada um de nós, quando se apresenta, constrói esse verbo inicialmente, eu sou, e aí depois qualifica esse verbo. A qualificação que nós dermos a esse verbo irá direcionar
a ação dessa poderosa presença dentro de nós para moldar a nossa personalidade. E um exemplo disso é quando a gente se apresenta com relação ao nosso nome. Eu sou Tiago. Eu limitei o meu ser nesse momento, porque a memória que o Tiago tem a respeito da história curta dele é cheio de altos e baixos. É cheio de limitações, frustrações, vitórias também. Mas é uma história que ela é limitada. E o eu sou, ele não é limitado. O eu sou é a própria presença de Deus no nosso interior. Então não tem como ser limitado. O nosso desafio no nosso processo de autoconhecimento, de descida para dentro de nós mesmos, é nós conseguirmos manter a nossa consciência apoiada sobre o nosso coração, que é onde mora essa informação original do nosso espírito. Que eu sou a presença plena de glória e de perfeição. Essa é a luz, a informação original contida no nosso coração. É uma informação que sempre vai nos colocar num espaço aberto e todo abrangente. Então, nosso desafio, enquanto pesquisadores da verdade, é conseguirmos assentar a nossa consciência sobre o nosso coração e não sobre o ego, que é a nossa casca. Passarmos de uma identificação com o corpo para uma identificação com a alma, o espírito. De tal modo que expressões do tipo eu sou ansioso, eu sou controlador, eu sou pobre, coisas do tipo deixem de existir no nosso vocabulário. Porque o eu sou, a presença de Deus dentro de nós, jamais é pobre, jamais é ansiosa, jamais é deprimida. E ao nos identificarmos com essa presença, naturalmente a energia curadora dela irrompe como uma espécie de fonte d'água que escoa por uma terra árida e seca, dando novamente vida a ela. E é isso que nós queremos, vida. Vida abundante, portanto, nos identificarmos com essa fonte dentro de nós. Então era essa reflexão que eu queria trazer hoje. Até breve.